Sabadão bom demais. Sabadão bom demais. O bailão no fim de semana. Aumente o volume. Tô esquecendo mais ou menos. Bebendo demais, beijando de menos. Às vezes moído, às vezes moendo. Mal chego, já venho tirando poeira do meu passado. Deixa eu quieto na minha mesa com meu copo de cerveja. Em pleno século XXI, como é que tem gente que vem na gente perguntar de ex? Vou responder só uma vez. Esquecendo mais ou menos, bebendo demais, beijando de menos, às vezes moído, às vezes moendo. Tô esquecendo mais ou menos, bebendo demais, beijando de menos, às vezes. Mantovani FM. Bom dia. Essa é a ZYM 339, operando e modulando em 104,9 MHz. Rádio Mantovani FM, localizada na Rua Paraná 2361, sala 1201, 12º andar em Cascavel, Paraná. Rádio Mantovani FM, muito mais música, muito mais conexão com a comunidade. Agora, aqui na Rádio Mantovani FM, você ouve o programa Opinião em Foco. Apresentação, Mário de Sá. Imagine respirar o ar puro, sentir a brisa leve e viver em contato com a natureza, com toda a segurança e a vista mais linda da cidade. Um lugar onde qualidade de vida e bem-estar andam juntos. No condomínio residencial Bela Garden, você encontra tudo isso e muito mais. Aqui você desfruta de quadra de beach tênis para se divertir com seus amigos, uma quadra poliesportiva e piscina moderna para relaxar nos dias ensolarados. Além disso, o condomínio conta com academia completa e um salão de festas elegante, perfeito para celebrar momentos especiais. Para a diversão das crianças, temos um espaço playground seguro e divertido. Um verdadeiro refúgio dentro da cidade, cercado por natureza, com toda a infraestrutura que você merece. Venha conhecer o condomínio fechado residencial Bela Garden e surpreenda-se. Mais um empreendimento do grupo Fernando Mantovani. É bem melhor aqui, na sua rádio, do seu jeito. Mantovani FM. Aqui toca o que eu gosto.
bom dia Paraná, bom dia Cascavel, bom dia aos ouvintes da Mantovani FM. É um prazer estar aqui mais uma manhã de sábado com vocês, né, para conduzir o Opinião em Foco, o nosso programa aqui da Mantovani FM. Para quem não me conhece, eu sou o Mário de Sá. Estamos indo para o quarto programa, né, Pedro? Quarto programa, e é uma honra, né, estar aqui para poder levar informação, para poder levar, né, assuntos relevantes para a nossa população. E muito importante também citar que a gente leva informação sem o tomar lá da cá. A gente leva o que é certo, a gente leva o que é correto, né, e o que realmente está acontecendo, sem passar a mão na cabeça de ninguém. Então, isso é muito importante, principalmente num ano, né, eleitoral, onde tudo que se realiza é bonito, onde tudo que foi feito é de primeiro mundo, mas aquela história, né? Por fora uma bela viola, mas por dentro um pão bolorento. E muitas vezes é isso que acontece na política. E a gente tem que começar a cobrar, mas cobrar com firmeza, né, e com coerência, né? Hoje a gente, né, enxerga muita cobrança, mas aquela que mais afaga do que realmente dá o tom do que nós precisamos para o nosso estado, né, para o nosso município, para a nossa região, né? A região oeste do Paraná é uma região rica, uma região próspera, e nós estamos aqui passando por inúmeros problemas. E para que a gente pudesse discutir de uma forma mais livre, né, a partir de hoje, né, nós vamos começar a uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado do Paraná. Nós vamos convidar todos, são livres para participar, são livres para, né, para vir falar, para discutir com a gente, né, o que realmente a população quer ouvir. E hoje, né, no primeiro programa, que nós vamos transmitir, né, simultaneamente aqui com o portal Política do Velho Oeste, tá aqui o Leandro do meu lado já para nos ajudar nessa entrevista. Hoje nós vamos trazer o Rafael Greca, tá? O Rafael Greca com uma história enorme dentro da política, né, uma pessoa diferente, uma pessoa, né, preparada, né, para ocupar, né, um cargo, né, de alto nível dentro do nosso estado. Então, o primeiro entrevistado é o Rafael Greca, né? A gente não tem nada que foi acordado, não tem nada que a gente, né, combinou de fazer pergunta. Eu tenho meu papel aqui, né, que é levar para você, né, as opiniões do candidato, né, as propostas do pré-candidato, né? Hoje ainda ninguém é candidato, né? Vão passar pelas convenções assim que forem, né, homologados, e aí serão candidatos, mas até então não são pré-candidatos. Então a gente vai tocar em assuntos, né, que são de interesse da população, tá? Sobre, né, infraestrutura, sobre segurança pública, né, sobre a parte energética, né? Então, assim, nós vamos conduzir essa entrevista, né, de uma forma bem descontraída. Não conseguimos, infelizmente, né, fazer via vídeo pelo nosso Facebook, né? Então só vai, né, ter o áudio, mas eu vou estar aqui de frente para ele, tá? Ele vai estar comigo no WhatsApp, né, cara a cara, né? Então eu vou fazer as perguntas, né, e o candidato, né, vai ter aí, né, a oportunidade de mostrar, né, quais são as ideias dele. Antes de tudo, antes de chamar o Rafael Greca, eu quero dar bom dia pro Leandro, agradecer a presença, o Leandro que tem, né, o portal Política do Velho Oeste, que vem fazendo um trabalho fantástico também de divulgação, né, da nossa região, né, do nosso estado. Então, Leandro, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Mário, bom dia aos ouvintes da Rádio Mantovani, os ouvintes do programa Opinião em Foco, parabéns pelo programa. E sei que para você hoje é um dia especial, que você falou para mim que se emocionou essa semana quando conseguiu falar diretamente com o pré-candidato Rafael Greca.
Esse homem que é uma referência na política paranaense. E vamos estar aí acompanhando. Sei que já está na hora de você ligar para ele aí, que é 9h10, estava combinado. E vamos estar acompanhando, transmitindo também aí pelo Política Velho Oeste. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Obrigado, Leandro. Estamos recebendo também aqui o Lima, né, que é um policial civil aposentado. Lima, obrigado pela presença. Eu sei que o Lima também quer fazer uma pergunta e nós vamos abrir um espaço para o Lima fazer. Então você que está nos ouvindo aí, pode mandar no Facebook da rádio, né, no WhatsApp da rádio. Depois eu vou passar o número, Pedro, que eu já esqueci de novo o número. Né? 9... Então, tá aqui, o Pedro vai falar. 9933 2369. 2369. Então 9923 3323. 9933 2369. Exato. Lima, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mário, bom dia aos ouvintes da Rádio Mantovani, bom dia ao nosso futuro entrevistado, nosso eterno prefeito de Curitiba, Rafael Greca. É um prazer estar com você, estar com o Leandro e estar levando a nossa voz a todos os ouvintes da Rádio Mantovani. Maravilha, obrigado. Então a gente já vai buscar o contato aqui com o Rafael, né, para que a gente já inicie essa conversa, para que a gente inicie, né, o bate-papo com o pré-candidato. Então já vamos buscar aqui a chamada com o Rafael Greca. Oi, Mário, já estamos passando aqui pra ele, tá? Tudo bem? Tudo certo. Mário, né? Já estamos ao vivo, tá? Então, a gente aguarda o pré-candidato aí, se ajeitar. Tô aqui. Já vou, você. Só deixa eu inverter aqui a câmera. Aí. Bom dia, Mário. Bom dia, Rafael. Bom dia, as meninas que estão contigo. Ó, já vou começar falando porque eu te falei no WhatsApp, pra mim é uma emoção falar contigo, viu, Greca? Deixa eu ver a tua carinha que eu não te vi ainda. Sou bonito demais, Greca. Lindo, ó. Então, bonitão. Olha que bonitão, ó. Somos dois italianútios gordinhos. A gente abala, viu, Greca? A gente abala, viu? É um prazer enorme falar contigo, Greca, porque me peço a liberdade de chamá-lo de você, porque você, assim, é uma referência para nós. Tá? Você é uma referência tanto de cidadão paranaense como de político. Então esse seu carisma, essa forma que você trata as pessoas, o seu jeito de conversar, assim, nos cativa. E na política de hoje é o que nós precisamos. É o que nós precisamos, Greca. Falta um pouco de coração, né? As pessoas são muito perversas e muito utilitárias, e a gente precisa ter emoção e amor também. Perfeito. Então, a gente inicia hoje, com o pré-candidato ao governo do estado, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, mais conhecido como Rafael Greca ou simplesmente Greca. E eu até quero confirmar se é isso mesmo, viu, Greca? Economista, engenheiro, urbanista, escritor, poeta, editor, historiador, político brasileiro que nasceu no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, em 17 de março de 1956, onde foi 3 vezes prefeito. A gente já tem uma coisa em comum, viu, Greca? Só nasce em março os fortes, tá? Você é um peixinho também? Eu sou de 26 de março, então só os fortes nascem no mês de março. Então aqui já temos alguma coisa em comum aqui. Também ocupou o cargo de secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável no período de 21/3/25 e até 31/3/26 e mais. Já foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal e, senhores, até ministro de Estado no governo FHC. Então esse é Rafael Greca, o pré-candidato ao governo do Estado. Greca, é isso mesmo? Já foi tudo isso já?
tudo isso, e vocês não contaram ainda que eu andava no Jeep do DR e que conheci Cascavel com muitas varandas de madeira, com calçadas de tábua, onde os peões amarravam os cavalos na entrada das varandas, na porta das varandas dos armazéns, na beira da estrada da BR que estava em construção. Meu pai era engenheiro do DR, eu comia o poeirão todo aí das estradas do oeste, porque meu pai era o diretor de planejamento do Departamento de Estradas e Rodagem. E eu vi o desenvolvimento de Cascavel de maneira apaixonante, até nós chegarmos nessa metrópole tão linda, nesses jardins da Copavel, que parecem jardins de palácios europeus, e mais ainda, vi também voando sobre o oeste, inclusive no tempo em que eu coordenei a campanha no Paraná do Dr. Leonel Brizola, nós víamos que o Paraná era todo arrumadinho, com as reservas legais, os trigais, as plantações de soja, as lavouras, os espaços de civicultura e, sobremaneira, a margem dos rios muito protegida. Então, nós temos um imenso orgulho desse nosso território, que é o território que é servido pela Ferroeste, que agora precisa melhorar a malha da Ferroeste, sobremaneira no trecho da Serra da Esperança, onde o trem está andando a 12 km por hora. Nós temos que ir para cima do governo federal para melhorar isso, agora que sai a rumo e entra uma nova consulta pública para escolher as empresas operadoras da malha ferroviária. O meu sonho é levar a Ferroeste até Foz do Iguaçu e lá no ramal que vai para Cambé, levar até Maracaju, lá no Mato Grosso, porque nós precisamos cada vez mais fortalecer a fronteira, o horizonte verde do oeste, do sudoeste, do oeste e do norte e noroeste do Paraná. Greca, eu que tenho ligação com o agro, sei muito bem o que você está falando e que realmente é um dos gargalos, né? O estado do Paraná precisa urgentemente cuidar da infraestrutura, né? Cuidar do desenvolvimento de outros modais de transporte além do rodoviário. Mas eu queria saber uma coisa, né? O que te move, Greca? Por que você quer ser governador do Paraná depois de tudo isso que você já passou pela sua vida, né? O que te levou assim a se colocar à disposição, né? Como pré-candidato, né? Deixar bem claro, né? O Greca apesar que já teve a convenção do MDB, né, Greca? Então... Teve uma pré-convenção, vai ter uma outra no dia 2 de agosto, domingo, no tempo definido pelo TSE e pelo TRE como o tempo correto, né? Mas o que me move é a paixão, é o amor pela terra, é uma força telúrica que brota do chão, como, por exemplo, aquilo que fez crescer um pinheiro gigante que vive no meu jardim, lá na minha casa em São Rafael das Laranjeiras, lá em Piraquara, também o que fez crescer as grandes perobas ou as grandes sibipurunas do Parque Nacional do Iguaçu, essas árvores colossais do Paraná. Eu preciso desenvolver as minhas raízes até o florescer final, até o momento em que eu me transformarei num personagem tão mítico e tão apaixonado pelo Paraná, que depois que a minha vida mortal passar, eu quero virar uma lenda de amor e de serviço e de empenho e de emoção com relação ao povo do Paraná.
E a política precisa disso, né? A gente falou no início, né? Acho que a política nossa, ela tá, assim, passando por um momento de muita intolerância, né? E a gente precisa mudar esse cenário, né? Ela está despida de ideal, está bafejada de intolerância. E veja, qualquer que seja o governante que seja eleito no Paraná, ele vai ter que conversar com a direita e com a esquerda, com o centro e com os que são extremos, extrema direita, extrema esquerda. Nós temos que conversar com todos, porque o governador tem que servir e tem que arbitrar as questões que envolvam todo tipo de pessoas e toda a ideologia que elas possam vir a ter. Mas a ideologia não põe a mesa para ninguém, a ideologia não gera vagas escolares, a ideologia não gera a educação para a inovação que nós precisamos ter. A ideologia não gera infraestrutura. E quando eu falo infraestrutura, eu falo ferrovia, paralelo à ferrovia, gasodutos de biometano, redes lógicas de informática, tudo na mesma direção, ligando o horizonte oeste com o horizonte leste, o horizonte verde com o horizonte azul. Além do mar, além do horizonte azul, existem os mercados. A Europa, a África, a Ásia, os que precisam comprar a nossa comida, comprar os nossos frangos, os nossos suínos, comprar a nossa agroindústria pujante, comprar o nosso biometano. E por que não o biometano até para navios, junto com GSL, um gás que faça com que os navios possam ser abastecidos a partir do Porto de Paranaguá, criar o Porto da Galheta, lá o Porto do Pontal do Paraná, com navios de grande calado que possam levar a nossa produção para a China, para a Ásia, para a Tailândia, para a Austrália, possam levar a nossa produção para a Europa, possam levar para a África, para a Índia, mas essa produção tem que ser uma produção certificada, de produção sustentável, tem que ser uma produção embalada, tem que ser uma produção de valor agregado, para nós deixarmos de ser apenas produtores de grãos. Nós temos que nos tornar produtores de produtos industrializados e com isso darmos a esse Paraná tão lindo um grande futuro, ainda melhor do que nós somos. Os gregos na primeira democracia prometo exercer o governo de maneira que deixe a terra ou o território melhor, mais bonito e mais justo do que eu estou recebendo do meu antecessor. Eu prometo aos paranaenses deixar o Paraná ainda mais bonito, mais justo, mais humano e mais próspero do que é o Paraná do bem-aventurado Ratinho Júnior. O Ratinho que fez muito realmente pelo Paraná, né? O Paraná, assim, é um estado que vem nos trilhos, né? Desde lá do governo, né, do Beto Richa, quando foi feito aquele ajuste fiscal, que muitos foram contas, mas que era necessário, né? Então hoje o Paraná, ele tá muito no trilho, porque foi feito o serviço de casa, né? Então a gente tem totais condições realmente, né, de crescer, né, e de se tornar o principal, né, estado da nação, assim como São Paulo né? Mas com tudo isso que você comentou, né? Veja a prosperidade de Curitiba. Hoje o Eduardo tem 8 bilhões e meio de dólares norte-americanos em programas de obras. Quando eu entrei há 8
mais 2, 10 anos atrás, como prefeito pela segunda vez, Curitiba tinha R$4.000 em caixa. E agora terminou com 8,5 bilhões de dólares norte-americanos e um orçamento anual de 18 bilhões de reais. Então, tudo que está sendo feito na capital do estado está sendo gerado e feito por uma combinação da grande prosperidade e o forte trabalho da população da Curitiba metropolitana e também da população de todo o Paraná, com a combinação da nossa cabeça, o Tico e o Teco. O planejamento urbano que foi feito no IPUC, o planejamento urbano que dura 60 anos já, sempre na mesma direção, o planejamento econômico de não gastar mais do que se arrecada, uma previdência social do governo sólida e uma reposição salarial anual dentro do que era possível para todos os professores, para todos os funcionários. Não há lugar mais venturoso e mais feliz do que a Prefeitura de Curitiba. E veja, eu não quero ser governador para ser um segundo prefeito para Curitiba. O Eduardo tem o que fazer e ele que funcione, que se esperte e que faça muito bonito para nossa alegria, para a alegria da Margarita, que era sua madrinha, para a alegria da Paula, que é o seu amor, a sua mulher, mas ele que faça pro bem do Paraná também. Sim. Ele é neto de um governador pujante que foi o valoroso e vigoroso Paulo Pimentel. Paulo Pimentel está com 97 anos e está dando palpite, dando de dedo na gente. Então, eu escuto o velho, sempre converso muito com ele. Mas mais do que isso, eu escuto todo mundo. Eu escuto o arcebispo de Curitiba, Dom José Piruso, conterrâneo de vocês aí do Oeste. Escuto esse arcebispo, esse bispo maravilhoso que é Dom Zico, que esteve agora com o Papa Leão XIV lá no Vaticano e que trouxe a proposta de um ano missionário e um ano missionário que vai acontecer em Curitiba mais adiante e que nos acendeu até uma esperança de que o Papa possa vir para o oeste do Paraná, vir para Foz do Iguaçu, vir para Cascavel, vir para esses territórios que ele conhece muito bem como missionário agustiniano que é. Ele já esteve conosco. Então tem muita coisa para fazer e eu quero fazer com alegria, com entusiasmo, que é esse traço do meu caráter. E você citou uma coisa que é importantíssima, né? A experiência aliado à juventude, né? Então as novas ideias, mas com quem tem, né, as ações muito centradas, né? E você tem isso, demonstra isso facilmente na conversa. Então eu quero puxar quem tem ideias renasce todo dia. Perfeito. Greg, eu quero puxar um assunto, né? Eu quero mais voltado até para a região oeste do Paraná, que é uma das regiões mais prósperas do Brasil. Você citou muito bem ali no início. Né? A gente tem um cooperativismo forte, a gente tem o Show Rural da Copavel, que é o maior evento do agro mundial. Né? Nossas terras são férteis, nossa localização é muito estratégica, pensando, né, no acesso ao Mercosul. Né? Então, né, saída de Cascavel para o Mercosul é muito fácil, a gente está na fronteira aqui, tanto com o Paraguai quanto na Argentina. Então a gente tem o maior polo industrial, né, agroindustrial, exportador, que são as cooperativas que produzem frango, né, o peixe, né, os grãos, né, a soja, o milho, né, e outras culturas. Mas é uma região, que passa por uma dificuldade grande em infraestrutura. Tá? Nossas rodovias, elas são ruins, né? A maioria de trecho pista simples,
né, nessa nova concessão nós recebemos, né, o presente de que as tarifas que até então esperavam que fossem no mínimo 50% mais baratas, né, isso até, né, tomo a liberdade de falar que foi uma fala do próprio governador Ratinho Júnior junto com o então secretário de Infraestrutura Sandro Alex, mas para a região oeste do Paraná isso não aconteceu. Então a gente já tem hoje os pedágios mais caros do que eram no passado, né? E as rodovias de pista simples. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, né, rodoviária da região oeste do Paraná, como, né, o próximo governador terá que agir para que a gente possa realmente, né, já que foram colocados os pedágios, executar as obras que constam nesse novo contrato de concessão. Bom, o governo estadual não pode mudar as concessões federais pelo arcabouço jurídico do país. O idealismo do ex-governador Roberto Requião caiu na armadilha de dizer o pedágio ou abaixa ou acaba. Eu nunca vou fazer isso porque eu tenho conhecimento jurídico e de engenharia para entender isso. Mas com certeza o pedágio ainda não foi bem feito como nós merecemos. O sonho do governador Jaime Lerner de um anel de integração, que era a princípio muito bom, foi postergado num momento pré-eleitoral que, ao invés de fazerem as obras já de uma vez, postergarem. Isso gerou um atraso que até hoje nós estamos pagando por isso. Eu vi o arcebispo Dom Hamilton no dia de São José Trabalhador, no seminário aí em Cascavel, falar na homilia da missa de São José, padroeiro dos trabalhadores, que há um grande sofrimento da rodovia Cascavel-Foz do Iguaçu ainda não ter sido duplicada. Eu diria mais, há um grande sofrimento da Ferroeste não ter chegado a Foz do Iguaçu, a Porto Iguaçu, a Cidade Leste. Nós temos que avançar. Para avançar, precisamos usar PPPs, precisamos usar inteligência, precisamos usar planejamento internacional. Eu sou um personagem, prefeito de Curitiba, que tem interlocução com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Banco Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Eu sou um personagem que tem interlocução com o Banco Alemão KfW e também com o Banco Agência Francesa de Desenvolvimento, e falo também com os dinamarqueses, noruegueses, europeus, e lá com o BID em Washington, que é o Banco Interamericano, que Curitiba é a menina dos olhos e um campo de provas do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, tudo que eu consegui com capacidade fiscal para Curitiba, nós podemos conseguir com capacidade fiscal para o Paraná inteiro. Eu não tenho medo de criar ecodistritos ao longo do Rio Iguaçu, do Rio Piquiri, do Rio Tibagi, do Rio Ivaí, do Rio Paranapanema, do Rio Paraná. Eu não tenho medo de sonhar a ferrovia do Ivaí, que a princesa Isabel já desenhava junto com o André e o Antônio Rebouças e o Dr. Fevre e o Keller, lá em 1876. Esse mapa está aqui comigo, eu mandei buscar no arquivo público todas as ferrovias que já sonharam para o Paraná e que ainda não fizeram. Também a ideia antiga do então governador Álvaro Dias de uma hidrovia do Rio Ivaí também pode ser uma ideia a ser, porque ele não tem barragens. Nós podemos pensar nisso também para transporte de cargas. Mas o negócio do momento agora é o biogás. Ontem
eu recebi para almoço aqui na minha casa em Curitiba o Alessandro von Arco Gardman, que é o presidente da Associação Brasileira de Produção e Transporte de Biogás. É uma entidade que está sediada em São Paulo. Eles já estão fazendo gasodutos ou biogasodutos. Lá o Caiado está fazendo em Goiânia e São Paulo, o Tarcísio está fazendo para a cidade de São Paulo ônibus de biogás, 6 mil ônibus de biogás, com o Ricardo Nunes, meu irmão prefeito da capital de São Paulo. Veja, está na hora de ter ônibus de biogás para Cascavel, para Londrina, para Maringá, para Guarapuava, para Curitiba. O que é biogás? É o petróleo que nasce do quê? Do cocô, da carcaça animal, do material orgânico que é passivo na agroindústria aí da fronteira sudoeste, oeste, norte e noroeste do Paraná. Se nós temos 227 cooperativas, se nós temos um agronegócio tão grande, se nós já temos 550 usinas de biogás, nós já somos o Estado brasileiro com mais material para fornecer biogás e biometano, mas nós somos o terceiro em aplicação. Nós estamos ainda em falta na construção de um grande gasoduto leste, oeste, oeste, leste, porque gás é imanente, não vai sair gás daqui e ir para Paranaguá, ou sair de Paranaguá para vir para cá, para Cascavel. O gás ocupa todo o espaço, todo o tempo. Então, e o que é um gasoduto? É um tubo de PVC mais largo, não é um duto de petróleo, não é um tubo que abasteça uma refinaria, é um tubo minúsculo que pode fazer uma diferença imensa para gerar prosperidade, porque gás também é indústria. Então, junto com a expertise da professora Mariângela Hungria, a paranaense que ganhou o Prêmio Nobel de Agronomia e Agricultura lá em Iowa, lá nos Estados Unidos, e que é professora da Embrapa e da Universidade de Londrina. E junto com a Copavel, com a Coamo, com a Ocepar, com a Frisia, nós podemos na Terra Vermelha criar o dia seguinte do agronegócio, que são os biogasodutos, que são as fábricas de bioprodutos. Assim como eu criei para Curitiba o horizonte tecnológico das startups, das grandes, dos grandes unicórnios de informática, e que nós ganhamos o prêmio de cidade mais inteligente do mundo para Curitiba. A minha ambição é criar para o Paraná o prêmio de província ou de estado mais inteligente do mundo pela aplicação de tudo que é orgânico. Vem aí o dia seguinte do agronegócio, vem aí um horizonte verde para o Paraná, um trópico verde para o Paraná. O Paraná é verde e azul. É verde aí perto do Rio Paraná e no oeste dos campos de vocês. Fica dourado uma parte do ano quando vocês colhem, mas ele depois se torna um Paraná azul quando todos os nossos produtos, por boa infraestrutura, entrarem nos navios e dos navios ganharem os mercados, e com os mercados
ganharem ainda mais prosperidade e melhor futuro para o mundo. Eu não tenho medo de fazer. Se está difícil para alguém, deixa que eu faço. Tô louco de vontade de fazer. Tô cheio de entusiasmo. Tenho energia para fazer. Eu tô com 70 anos, mas eu lembro a todos os que já leram a Bíblia que o nosso companheiro do MDB do Egito, o nosso colega Moisés, foi até o Mar Vermelho, com 80 anos, abrir o Mar Vermelho e chegar na Terra Prometida. A minha Terra Prometida é o Paraná e eu quero exercer essa promessa com alegria e com entusiasmo. E peço aos meus irmãos da Igreja Católica, aos meus irmãos cristãos, às pessoas de convicção, que não entrem na tentação demoníaca de dividir. O que é o diabo? É o que divide. Vamos nos unir, não dividir em esquerda e direita, olhar para frente e olhar para o alto e irmos todos juntos para o futuro que nós merecemos. Greca, assim, a gente tem no estúdio, estou recebendo até um policial, o Lima, porque é um policial civil aposentado, a gente fica até emocionado de ver a forma que você fala do Paraná, sabe? Isso nos dá, assim, uma certeza de que a gente tá no rumo certo, né, com as pessoas que estão sendo colocadas aí, né, para tocar o nosso estado. Só queria tocar num ponto, assim, só para encerrar essa parte de infraestrutura e voltar a falar em rodovia. Então, daqui para frente, o governador, né, o próximo governador terá que exercer a função de fiscalizador dos novos contratos de concessão das nossas rodovias. É isso que a gente vai ter que fazer, né, Greca? Cobrar... Temos que ser muito severos na cobrança das obras, temos que ser muito vigilantes no plano de aplicação das obras, temos que ter uma compliance ética muito forte. O Tribunal de Justiça, me diz a desembargadora Lídia Maegima, e também os desembargadores da qualidade moral do desembargador Adalberto Xisto Fernandes ou o desembargador Keppen, o Tribunal de Justiça é muito sério. Então, não precisa um grupo de combate à corrupção no Paraná. O que precisa no Paraná é usar o Tribunal de Justiça como o órgão que o Tribunal de Justiça já tem para cobrar junto com o governo do Estado e junto com o colegiado dos bispos, junto com o colegiado das comunidades acadêmicas, cobrar que tudo que é ético seja feito no Paraná. O Paraná há de ser o estado mais ético do país, o estado mais voltado para um futuro como nós merecemos. Se o Brasil tem o horizonte da porcaria, tem o horizonte que nos assusta em Brasília, que é o horizonte da vorcaragem, ou o horizonte do vorcário, nós somos diferentes. Nós somos o Brasil diferente. Nós somos o Brasil da ética. Nós somos o Brasil dos pedreiros italianos, como foi o meu avô com os seus irmãos, dos relojoeiros alemães, como foram todos os descendentes de alemães, dos agricultores italianos, gaúchos, polacos, ucranianos, japoneses. Meu Deus, como tem gente boa nesse Paraná e que se soma com tantos brasileiros tão generosos que vieram plantar café e conosco colheram cidades. Quando os que vieram do sul, a gauchada, encontraram os que vieram do norte, os paulistas, os mineiros, nasceu Assis Chateaubriand, e daí desse encontro nasceu o Paraná inteiro, o Paraná pronto, o
Paraná completo. Agora, se o Paraná está completo na geografia, ainda não está completo na economia. Ainda não foi feito tudo o que precisa fazer. Nós ainda precisamos de baterias de água nas usinas da Copel, para que, somadas com as baterias solares de estabelecimentos como a Pirâmide Solar que eu fiz em Curitiba, na hora que pode haver um apagão, para que pode martirizar um frigorífico, que pode atrapalhar uma usina de secagem de fumo, que pode atrapalhar ou causar uma hecatombe numa cidade como Dois Vizinhos, que mata 180 mil frangos por dia. Todos os frangos de Dois Vizinhos, se dessem asinha um pro outro, davam a volta ao mundo. É verdade. É um lugar que mata mais frango, Dois Vizinhos, do que o restaurante Madalosso em Curitiba. Em Dia das Mães, é uma hecatombe. Agora, toda essa hecatombe é uma palavra bíblica que quer dizer o grande sacrifício, mas nós temos uma hecatombe diária no Paraná para alimentar o mundo. Então, tudo isso precisa ser muito bem cuidado. A Copel é um centro de excelência. O que foi privatizado, basta. Ponto e basta. Adiante, vamos manter o que temos para fazer o que merecemos. Greca, até falando da Copel, né, a gente tem sofrido com constantes apagões, né, principalmente na zona rural. E isso tem causado prejuízos enormes, né, para o produtor rural, né? Aqui no oeste do Paraná, né, perda de produção de peixe, perda de produção de frangos. Então, assim, isso é um prejuízo bastante grande, né? A Copel tem deixado a desejar em melhorias. O que se pode fazer? O que o próximo governo tem que fazer, né, para que a Copel volte a ser aquela empresa de excelência que sempre foi dentro do nosso estado? Eu conversei com o Daniel Pimentel, que, como sabem, é irmão do meu vice-prefeito. E nós falamos exatamente sobre esse momento em que muitas pessoas pediram demissão voluntária e muitos técnicos saíram da Copel. E agora está havendo uma grande contratação de novos técnicos. E até esses dois momentos conversarem, e inclusive demitiram essa semana 2 diretores de distribuição da Copel, precisa trabalhar muito atentamente para que não falte luz em lugar algum. A distribuição precisa ser muito, muito cuidada. Não pode faltar luz em lugar algum. Até aqui no meu apartamento, no Batel, em Curitiba, já fiquei preso no elevador, porque na hora entre o fim do dia, quando a energia solar deixa de ser importante e tem que entrar energia hidrelétrica, às vezes dá um pico e acontece a hora do pico, e isso já foi muito ruim no passado. Fizeram a Copel para nunca ter a hora do pico. Curitiba nunca mais teve bondes, porque na hora do pico o bonde parava no caminho pro portão, entre o centro da cidade e o portão, e o povo daí xingava o bonde. Dizia assim: tem um bonde aí no meio da rua, você é um bonde. Era um desaforo de Curitiba dos anos 50, que era o bonde parado. Daí inventaram as lotações, que daí inventaram os ônibus de linha, que daí inventaram os ônibus expressos, que daí nós deixamos de usar eletricidade para entrar nos ônibus a diesel. E nós temos que nos livrar do diesel. Nós temos que trabalhar muito no que nós temos, que é o cocô, a matéria orgânica, no popular, a bosta. Há um poeta chamado Ernesto Luiz de Oliveira, que escreveu um poema que vocês podem ver na internet, de 1937,
que é o elogio da matéria orgânica. Chama-se o elogio da bosta. Pode parecer meio mal criado, mas é extremamente inteligente. Por quê? Porque tudo que é orgânico gera nitrogênio. O que gera nitrogênio gera adubo. O que gera adubo planta comida. O que gera comida gera o verde. O que é verde é o que é vida. O que é orgânico é o que é vida. Na questão da Copel, nós temos que trabalhar muito e aumentar o parque trifásico do Paraná, porque foi feito um parque monofásico no começo da eletrificação rural, e trabalhar muito também na conversa das usinas hidrelétricas da Copel com as PCHs, com as CGHs, que já são mais de 200, eu acho que são muitas CGHs e PCHs. Até eu fiz uma hidrelétrica lá no Parque Parigui. Uma pequenininha para chamar de minha. Mas na verdade eu fiz para provocar nas crianças a visão de que a água caindo num degrau gera a eletricidade. Nós somos um estado multienergético. Nós que temos Itaipu, que temos todas as hidrelétricas. Derrubou. Nós que temos todas as hidrelétricas do Paraná, no rio Tibagi, no rio Iguaçu, no rio Paraná com a colossal Itaipu, nós não podemos perder de maneira nenhuma o jogo da produção de alimentos por falta de energia. Nós vamos trabalhar com as 110 usinas PCHs que temos, as 20 usinas hidrelétricas gigantescas que temos, mas vamos deixar a usina hidrelétrica de Itaipu continuar trabalhando para iluminar São Paulo e o resto do Brasil, porque isso não fica para nós. Parece que 2 ou 3 cidades do Paraná só, uma delas é Ivaiporã ou Ibiporã, que recebe a luz da Itaipu, você sabia? O resto tudo vai para fora, não fica para nós. É verdade. Vai para o Paraguai. É verdade. E a gente tem, né, falando em energia sustentável, a gente tem a matéria-prima, né? Basta fazer, né, Greca? Sim, eu quero ser o governador verde do Paraná. Me aguarde. Como eu fiz de Curitiba a cidade mais inteligente do mundo, nós haveremos de fazer do Paraná, do agronegócio do Paraná, da agricultura familiar do Paraná e do Paraná mais rústico, o Paraná caboclo, o Paraná sertanejo, uma província de muita prosperidade. Para isso nós precisamos só não brigarmos entre nós e percebermos que mais do que falar mal dos outros, o governador há de ser um propositor. Tem que propor, tem que mostrar a que veio e tem que falar coisa com coisa e tem que estudar também. Não sei se viram hoje na minha rede social, eu estou abraçado no livro Geografia Física do Paraná. Eu estou estudando, me aguardem. Só temos que fazer uma coisa. Já que você citou o Madalosso, pedir para aumentar a quantidade de asinha de frango, porque tem dia ali que eu como tanto quando eu vou lá que até falta, viu, Greca? Então... Vamos fazer saber a dona Flora, que está trabalhando há quase 90 anos, ela tem, está um pouco com a vista turbada, mas ainda está na frigideira e funcionando. É uma italiana das nossas. E a próxima vez que eu for lá, eu quero até ter o prazer da sua presença junto, viu, Greca? Pra gente dar um prejuízo. De frango, mas vamos comer aí em Cascavel também. É só vir pra cá que a gente vai te receber de braços abertos e
Você pode ter certeza que você é uma referência, Greca. Você, Fazia assim... um programa de gordo aí com o Mantovani, com o José Soares, e com o Cantini, Boa. e com tantos... E vamos convidar o bispo também, que deve ser da mesma curriola do Dom Peruso e do Dom Zico, porque Cascavel nos deu os 2 melhores bispos que nós já tivemos, além de Dom Pedro Fedalto, que é o meu padrinho de casamento, que está no dia 11 de agosto, fará 100 anos. Olha só. E está positivo e operante. Italiano velho não fica bobo, funciona até o fim. Com 100 anos, Greca, talvez você vai estar no seu 4º mandato de governador do Paraná. Com toda essa... Deus me livre. Por toda essa vontade que você tem. Greca, até tomar liberdade, eu tô recebendo um ouvinte aqui, que é o... Chega mais perto aqui, Lima. Que é o Lima. Ele é um policial civil aposentado. E ontem, quando eu divulguei aqui em Cascavel que a gente conversaria contigo, ele prontamente me ligou e falou: Mário, eu quero duas coisas, quero te pedir 2 favores. Primeiro, para eu ir no programa para mandar um abraço olhando pro Rafael Greca. E segundo, que eu queria, né, só falar com ele um pouco sobre a questão de segurança pública, né, para ele saber um pouco das dores que nós temos dentro do setor, né, e que ele também prepare um bom plano de governo para a segurança pública do nosso estado. Então aqui eu quero que o Lima chegue mais perto aqui para ele olhar para você e você ver a cara dele. Você vai cuidar para não assustar só, porque ele é um pouco estragadinho, viu, Greca? Ó. Tá, vem mais para cá, Lima. Ele é um pouco estragadinho. Oi, então... Lima, tudo bom? Bobagem, exagero dele. Você tá muito bom. Tá com a cara ótima. Ainda vai arrumar muitas namoradas ainda. Bom dia, obrigado pelas considerações. Quero dizer que já militei também politicamente no MDB antigo, do tempo ainda de quando o Roberto Requiel começou, o José Richa, aquele pessoal da antiga, lá na cidade sertaneja, no norte do Paraná. Eu sou paulista de Assis. Mas nosso futuro governador, primeiramente, veio até aqui porque vejo o senhor como uma pessoa sensível, de uma certa profundidade humana, por isso que eu vim aqui. Quero dizer que hoje estou com 68 anos, prestei 33 anos, 8 meses e 3 dias de serviço na segurança pública e me aposentei como escrivão de polícia. Hoje, na gestão do governador Ratinho Júnior, nós fomos todos equiparados a um cargo só, que é o agente de polícia judiciária. E em 2023, futuro governador, foi votada na Assembleia Legislativa uma lei de número 259/23, aonde policiais civis que têm, como eu, todo esse tempo de serviço, fomos extremamente prejudicados e bombardeados com essa lei. Porque, senão, vejamos, hoje um policial civil que ingressou na polícia, que tem 10 anos de serviço, ele estará na referência 6 a nível de salário. Eu, com 33 anos, estarei na referência 7. Um da ativa hoje, com 19 anos de serviço, ele vai para a referência 11, que é o topo da carreira, com salário em torno de R$22 mil. Enquanto que eu, com 33 anos, estarei agora, a partir de agosto, com um salário de R$13 mil. Eu sei que, se formos comparar com o mercado de trabalho aí fora, nós estamos até bem remunerados. Mas a nível de categoria, a nível de classe, nós fomos esquecidos pelo delegado-geral e pelo governador, lamentavelmente. Talvez o governador nem tenha conhecimento dessas balbúrdias. Ele foi levado pelo secretariado, enfim, pelas pessoas que o cercam. Então, primeiramente, além do mais, o senhor sabe, é do conhecimento público, que a defasagem salarial hoje aqui da polícia, a falta da correção da inflação, hoje já gira em torno de 40% a 50%. Então se reestrutura, mas beneficiou quem está na ativa e deixou esquecido totalmente quem aposentou, quem dedicou anos e anos da vida pela segurança pública dos paranaenses. Então a gente quer saber o que o senhor pode fazer, se é que o senhor pode fazer, se o senhor pode chegar até o governador, dialogar com ele nesse sentido, porque ele está reestruturando de novo várias carreiras no estado. Então nós contamos com esse seu apoio e
também temos uma certa perspectiva, se eventualmente o senhor for eleito, porque vejo que o senhor tem as melhores propostas, tem uma cabeça pensante muito forte, ao contrário de outros candidatos aí que só sabe xingar o PT e demagogicamente falar mal do Lula. Nós vemos no senhor uma pessoa humana, uma pessoa de caráter, uma pessoa de inteligência e uma pessoa de considerações profundas e de conhecimentos extensos em relação ao Paraná. E assim nós esperamos do senhor também em relação à segurança pública. É isso. Lima, a reestruturação de carreiras é uma coisa que tem que ser feita todo o tempo em todos os governos. A Prefeitura de Curitiba tem um instituto chamado IMAP, Instituto de Administração Municipal, que o tempo todo fica estudando os planos de cargos e salários. E também treina, até a nível de pós-graduação, o funcionalismo de Curitiba para ser cada vez melhor. Nós reconhecemos a qualidade da nossa Polícia Civil, até pela forma que nós temos orgulho de ver o bom desempenho na proteção da população do Paraná. Por outro lado, nós nos ressentimos de falta de efetivo. A Polícia Militar está cada vez mais diminuindo o quadro. Eu cheguei a pensar até tanto militar como civil precisa ter um gatilho que quando chegar num nível de poucos funcionários, imediatamente já se abra concurso para novas contratações. Agora, o pessoal que está na ativa ou o pessoal que está já aposentado precisa ter um trabalho permanente de correção de defasagens ou de desigualdades. O que é possível fazer dentro do equilíbrio fiscal, nós vamos fazer. Porque a injustiça é uma coisa clamorosa e que não pode ser desconsiderada. O grande brasileiro Rui Barbosa dizia que fazer justiça é tratar de maneira desigual os desiguais. Então, quem precisa ser reparado merece reparação. Nós vamos estudar o caso que você propõe. Eu até apreciaria se você pudesse, para efeito de plano de governo, me mandar um texto para a doutora Rafaela Munhoz da Rocha, que é uma advogada voluntária que está trabalhando comigo através do seu escritório de advocacia, e ela não vai ser secretária, não vai ser nada, ela é só uma Rafaela que, como eu, é uma rafaelista. Talvez seja. E daí a Rafaela vai acolher, nós vamos pegar depois com o Mário teu e-mail, nós vamos acolher a tua proposta, ou se você quiser vir em Curitiba também é bem-vindo, vem até almoçar com a gente aqui, quem sabe traz o Mário, vamos comer franguinho no Madalosso, daí, já que ele anda com vontade de comer asa de frango da dona Flora Madalosso, vamos para lá daí. Mas a gente pode estudar o que pode ser proposto já a nível de plano de governo. Ok, muito obrigado pelas suas palavras. Greca, até encaminhando para o fim aqui, que a gente já está aí quase uma hora falando com você, acho que a gente teria assunto para muito mais tempo. Ontem nós tivemos mais uma pesquisa, né, a Vox Brasil, né, e ela te colocou assim numa condição muito melhor que muitos dos nossos pré-candidatos, né? Você aí, né, rodou aí de 17,8%, passou por 19,2% e chegou a 23% dos votos com o apoio do Ratinho Júnior. E eu não posso deixar de citar, né, que o candidato do Ratinho, né, com o apoio dele, chegou a pouco mais de 10%. Ou seja, né, você que, né, esteve
dentro do governo, né, do Ratinho Júnior, está muito mais bem posicionado nas pesquisas do que o candidato que ele tenta emplacar. Então, como que você recebeu? Você já esperava esse crescimento, essa consolidação da sua... Né, você aparece em segundo lugar com o apoio do Ratinho Júnior, né, e a gente levando então as eleições para o segundo turno. Com outro candidato, né, praticamente, né, pela pesquisa, a eleição se resolveria no primeiro turno, né? Então eu queria saber, né, para encerrar, como você recebeu, né, esses números, né, e como que fica, né, o Rafael Greca, né, o ânimo do Rafael Greca para esse mês, que é, né, o fechamento das convenções, a definição do vice, né, na chapa, se o MDB, né, corre risco de ter uma chapa pura, ou se já tem outros partidos conversando com vocês para compor, né? E eu acredito, né, até já fazendo um gancho aqui, e eu acredito que depois do seu número, né, o Rafael Greca pode se tornar o candidato apoiado pelo governador Ratinho Júnior para a sucessão no estado do Paraná. Veja, com alegria, com entusiasmo, com profundo respeito pelos meus companheiros, tanto do lado de cá, como do lado de lá, como de todos os lados, eu sempre vou respeitar todo mundo. Eu sou filho do professor engenheiro Eurico da Cheire Macedo, que era o homem mais educado e elegante do Paraná. O meu pai era um professor elegantíssimo, uma pessoa fina, educada, uma alma boa. Meu pai era uma alma pura. Bom, então eu nunca vou fazer desaforo para ninguém. Bem educado que fui também pela minha mãe e por uma dúzia de tias que me cercavam. A italianada mandava em mim que não sobrava nada. Bom, e depois acabei tendo outra italiana, que foi a Margarita, que também me mandou o resto da vida. Quando acabou as tias, entrei no reino da Margarita. Bom, o que eu posso dizer? É que a alegria e o entusiasmo me obrigam a trabalhar ainda mais. Me obriga a formular políticas públicas inteligentes. Me obriga a procurar outros partidos, claro, porque não vou ser eu a me achar a última gengibira gelada do mundo em dia de calor. Eu não falo Coca-Cola porque eu sou da gengibira, porque Curitiba é dos italianos Cini que inventaram a gengibira. Não sei o que a gauchada toma aí pro oeste, mas se vierem em Curitiba e não tomarem gengibira, brigam comigo. E daí, o que eu quero dizer? Que nós vamos trabalhar muito, vamos tentar arrumar um vice de grande qualidade, pode ser uma moça, pode ser um rapaz. Eu tenho conversado com o PP, tenho conversado com a União Brasil, tenho conversado com o PSDB, tenho conversado com o Alfredo Kaffer, que tem um partido também aí no Oeste. A ideia é conversar com todo mundo e construir um grupo que queira, com boas propostas, vencer o atual favorito das pesquisas, não por desqualificação, mas vencê-lo pelo argumento, pela força do argumento, contra o uso da força ou da brutalidade. Eu colocarei a força dos argumentos. Eu sempre serei dialético. Eu gosto de discutir, gosto da palavra que é verdadeira, porque a palavra só permanece quando a língua bebe a verdade na taça do coração. E eu gosto também de me revelar por inteiro. Eu me mostro como eu sou. Eu posso ter defeitos, porque todos temos, mas a minha cordialidade e a minha abertura de espírito eu quero servir a todos. E no dia seguinte que entrar no governo,
todo mundo será bem acolhido, e todos os prefeitos serão bem acolhidos, e todos os deputados serão bem acolhidos, mas sobremaneira, todos os paranaenses serão bem acolhidos. Ninguém que queira o apoio do governo deve ser despedido de mãos vazias. Nós precisamos ter as mãos limpas, o coração puro e o entusiasmo de fazer as coisas. Espero que se o governador Ratinho Júnior considerar o meu nome, eu terei a alegria de abraçá-lo. Se não me considerar, nós vamos cotejar o seu candidato sem desaforá-lo e vamos vencer a eleição. Me aguardem, com alegria. Greca é candidato, será candidato independente do apoio ou não do governador? Sim, porque veja, ser candidato não é uma vontade de um só, é uma vontade de um grupo. Eu tenho já o ponto de apoio, que é o MDB. Tenho um ponto de apoio, que é o grande público de Curitiba e da região metropolitana, que me leva a esse patamar de 23%. Agora eu preciso do horizonte do oeste, do sudoeste, do norte. Eu preciso de vocês. Prestem atenção em mim. Também não fiquem concordando comigo já de cara. E podem me mandar também o que acham que está errado. E se eu errar, também me corrijam. Vamos obedecer à sabedoria de São João Paulo II, que na hora que apareceu pela primeira vez com a púrpura papal, disse na varanda da Basílica de São Pedro: se eu errar, vocês me corrijam. Maravilha, perfeito. Greca, eu quero te agradecer, tá? Por esse tempo, né, conosco aqui. Para mim é uma honra falar contigo. Aprendi demais. Eu que estou no Paraná há pouco tempo, eu cheguei aqui em 2009 para trabalhar com agronegócio, e eu só não conheço 5 estados do Brasil, o resto eu conheço todos. Então eu sei, né, das qualidades, e eu sei, né, o que a gente pode melhorar, e eu também tenho certeza, tá, que o Paraná é o melhor estado do Brasil, tá? Basta, né, a gente, né, corrigir rotas, como você bem citou, né, fazer investimentos onde realmente ainda tem gargalos, né, e com certeza o Paraná, né, que tem, né, soja, milho, trigo, feijão, porco, frango, boi, porco, leite, laranja ali no norte, né, laranja. Trigo, mimosa, que vocês chamam de bergamota, mas eu em Curitiba não deixo ninguém chamar de bergamota, tem que chamar de mimosa. Nós temos hortifruti, então a gente tem ovo, né? Então assim, o Paraná tem tudo, né? Basta, né, a gente ter pessoas, né, de conhecimento, pessoas que tenham a inteligência, né, de aproveitar o nosso estado. Nós podemos ser... Mas tem ainda as propriedades rurais com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural Correto. Nós já temos 240 mil que já estão com o cadastro ambiental feito. Quando tivermos as 500 mil propriedades com o cadastro ambiental feito, nós vamos poder chegar na Europa assim e dizer para os europeus assim: olha aqui, ó, nós somos a província mais sustentável da terra. Calem a boca, não nos encham o saco e percebam que nós somos melhores que a Bélgica, que a Alemanha, que a Itália, que a Dinamarca, que a Noruega, que tudo junto. Agora, por enquanto, para domingo, nós precisamos ser melhores só que a Noruega. Com certeza, Greca, com certeza, e vamos ser, com certeza, né, a gente vai despachar, né, o Holland, na verdade, né, Holland, né, só o Vinícius Júnior não confundir ele com a Virgínia lá, tá bom?
né? Mas assim, vai dar tudo certo. Nós vamos, né? Enquanto eles estiverem remando, nós estaremos sambando na boca da área. E vamos fazer gol. Perfeito. Greca, prazer falar contigo. Te desejo toda a sorte do mundo. Que você, né, tenha aí bastante força, né, saúde. Continue desse jeito. Eu já entendi por que a mãe colocou as tias pra cuidar. Porque o meninão aí não devia ser fácil. Se com 70 anos... né, tem toda essa desenvoltura. Quando era mais jovem, meu Deus, devia ser um atropelo. Eu quero ser um governador criança e um governador artista. E vocês me aguardem. Tamo junto, contamos com isso. Grande abraço, excelente final de semana, tá? Conte com a gente aqui, sempre que estiver por Cascavel. Lembre da Mantovani FM. Estaremos aqui de portas abertas para recebê-los. Agradeço as meninas aí também que fizeram a ponte do contato com você. Fique com Deus. Até a próxima, tá, Greca? Só uma coisinha. Amanhã, missa de manhã e vitória de tarde. Isso aí. Perfeito. Obrigado. Grande abraço. Tudo de bom e até a próxima. Um abraço aí para os Greca Lovers que estavam nos acompanhando, né? Não podemos esquecer de falar dos Greca Lovers, né? Tá bom, vambora. Até mais, tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tio, tchau. Esse foi, então, o Rafael Greca, cara. Olha só. Que conhecimento, hein, Pedro? Que cara que sabe falar, que tem desenvoltura, né? Que tem os assuntos, né, muito na ponta da língua. Você vê? Com todo o preparo, né? 70 anos, né? E ter passado por todas as funções públicas que ele já passou, né? E ter a bagagem, né, de conhecer de economia, conhecer de literatura, né, mostra que realmente então a gente tem oportunidade de colocar para o estado do Paraná, né, chega de intolerância, chega de briga política, chega de discussão de direita e de esquerda. Vamos voltar, né, colocar o Brasil nos trilhos que sempre, né, foram, né, e que nos últimos anos o que tem acontecido é apenas briga, é apenas discussão besta que não leva a lugar nenhum. Então, obrigado por vocês estarem aí nos acompanhando. No próximo programa a gente pulará tá, Pedro? A gente, né, o próximo entrevistado será Requião Filho, né? Tá bem encaminhado já pro Requião Filho no final de semana do dia 18 de julho. Estar conosco, né, via telefone ou se a gente conseguir ajustar o vídeo, né? Mas nós vamos fazer isso, tá? E dessa forma, sem combinar nada, né, sem passar a mão na cabeça, né, perguntando o que realmente o povo quer ouvir. Então, obrigado mais uma vez, um grande abraço, excelente final de semana e como o Rafael Greca disse, vamos atropelar a Noruega. Fiquem com Deus. Até o próximo sábado. Eu ia colocar pra você perguntar pra você. O programa Opinião em Foco volta no próximo sábado. Essa é a ZYM 339, operando e modulando em 104,9 MHz. Rádio Mantovani FM, localizada na Rua Paraná 2361, sala 1201, 12º andar em Cascavel, Paraná. Rádio Mantovani FM, muito mais música, muito mais conexão com a comunidade. Essa é sua rádio, não dá pra desligar. Rádio Mantovani FM. Programação. Se liga. Rádio Mantovani FM. Mantovani FM. Fim de semana. A cultura de um povo. A história que jamais foi esquecida. Isso é o tradicionalismo gaúcho. E o melhor da música gaúcha, a partir de agora com Alisson Martins. Opa, e aí, tudo bem?